E aí, pessoal, beleza? Prazer ter você aqui com a gente em mais um Unânimes. É alegria poder participar desse culto em adoração ao nome de Jesus com você. Se você está chegando agora, que você possa entender que existe um propósito. E dentro desse propósito, Deus, Ele faz uma aplicação extraordinária na minha vida e na sua vida. Eu preparei uma mensagem para o meu coração, para o seu coração, porque, de fato, quando eu preparo uma mensagem, Deus ministra no meu coração. É algo que Deus já vem trabalhando no meu coração, na minha mente, e eu gostaria de compartilhar com você. E essa mensagem, ela se encontra em Mateus, capítulo 25, no versículo 14, 15, 16. Se você não tiver sua Bíblia, você pode acompanhar nesse painel, e nesse painel o importante é você acompanhar. Se você tiver com alguma dificuldade de leitura aí, estiver escuro aonde você está, não tem problema nenhum, você pode acompanhar. O importante é você vir com a gente nessa mensagem. E aqui diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Só tem. Aqui está falando de talento referente ao nome de um dinheiro, de uma moeda, de uma equivalência de uma quantidade de prata que era medido na época, né? E aqueles talentos que foram distribuídos para aqueles homens, eles foram distribuídos pelo seu senhor. E é interessante que ele deu de acordo com a medida necessária, o que era proporcional para cada um. E isso é muito importante, você se atentar no texto. E quando você vai meditando no que está escrito aqui, você vai entendendo que o Senhor, Ele deu, Ele confiou, e há uma diferença de atitude. Aquele que recebeu 5, com aquele que recebeu 2, e aquele que recebeu 1, o que recebeu 1 ele enterrou. E o Senhor voltou para conferir o que eles tinham feito com aquilo que eles deu, com aquilo que o Senhor deu para eles. E é interessante porque quando você para analisar, aquilo eles receberam de graça. Eles não precisaram de fazer nada, eles não precisaram de se tornar alguém para receber, não, eles receberam. E é isso que aconteceu. E é isso que você precisa saber para a gente poder iniciar essa mensagem nessa noite. E o título dessa mensagem é: Você recebeu algo do céu. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus, Ele soprou o fôlego de vida no homem. Então, Deus concedeu a vida para o homem. Hoje nós estamos aqui, podemos respirar, podemos ter uma vida. Às vezes, se te falta algo, se você tem alguma limitação, mas você está aí vivo. Nós recebemos a vida. E diante desse texto, diante desse título, dessa mensagem, eu coloquei alguns pontos aqui para você poder começar a procurar, se você não procurou. E o primeiro ponto é saber que Deus colocou algo em você. Primeira coisa, é uma boa notícia.
A Bíblia diz que o Evangelho é as boas novas, são boas notícias. E essas boas notícias, ela dá um indicativo para você começar a procurar, para você começar a pensar, para você começar a raciocinar. Saber que Deus colocou algo em você. Olha, eu vejo pessoas que às vezes me procuram, ou às vezes você escuta, né, relatos, mas a pessoa, ela às vezes vem com as suas frustrações, as suas decepções, porque a pessoa, ela fica procurando no outro, no ser humano, na criação, uma aprovação ou uma indicação de algo que ela tenha de especial, ou de algo que ela seja boa. E normalmente, essa procura, nós procuramos naquelas pessoas que são referência, ou deveriam ser referência para nós, seja um pai, seja uma mãe, seja um avô, uma avó, um tio, alguém que te criou. Talvez você não teve a oportunidade de ter o pai, às vezes a sua mãe não está aí, mas alguém que te criou. E essa pessoa, ela se torna uma pessoa aonde você procura algo da parte dela para dizer para você, ou para clarear para você, no meio do turbilhão de pensamentos e de sentimentos, algo bom em você. Algo que você possa se firmar. Algo que você possa pegar para a sua vida e ir na sua caminhada e multiplicar. Só que aí está um grande erro, porque a minha perspectiva sobre você, enquanto uma pessoa natural, quando ela não é espiritual, imagina, uma pessoa natural, antes de eu aceitar Jesus, minha perspectiva, minha visão sobre você é sobre coisas naturais. É sobre o que eu vejo na minha limitação, sobre o que eu vejo dentro do que eu penso, da maneira que eu fui criado, dentro da minha filosofia de vida, ou dentro do meu temperamento do dia. Talvez essa vai ser a minha ótica, vai ser pautada e guiada dentro disso. Você da mesma forma comigo e um para com os outros. Claro, quando a pessoa se torna uma pessoa espiritual, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, começa a ter uma revelação da parte de Deus, no qual muda a ótica dele. O que eu quero dizer para você é que, se eu e você, nós ficarmos nessa caminhada, nessa busca de uma aprovação de outro ser humano, eu e você, nós vamos só ampliar essa frustração. Tem gente que começa a namorar com outro, e a pessoa acha que ela começou a namorar com um selo de aprovação. Antigamente, muito antigamente, uma vez eu peguei nas coisas do meu pai, um monte de selo velho e tal. E aí eu falei, o que é isso? Não, quando eu era jovem era o máximo colecionar selo do correio, tal. Eu nem sei se era correio, mas selo e tal. Oh, que legal. Né, o selo ali, na épocas de reis, né, para mandar uma carta tinha que ter o selo. Normalmente derretia algo ali e o rei com um anel, ou quem ele tinha dado aquela autoridade, o anel, timbrava ali e era selado a mandar aquela mensagem. E aí, as pessoas ficam procurando. Aí às vezes acham que o namorado, por exemplo, é uma fábrica de selo. Ah, mas você não fala isso comigo. Ah, mas você nunca fala algo de positivo. Ah, mas você também. Aí o namorado também com a outra, com a namorada. E aí vai. Sendo que nós somos limitados. Esse buraco, só um toque aí para os homens, né? Também tem homem que é seco, né? Tem homem que não fala nada, né? A maioria, 99,9%. Esse 1% eu estou tentando procurar ele. Mas normalmente o homem já é mais resumido. Eu não estou falando que você não tem que elogiar. O homem acha que ele elogia. Na cabeça dele.
ou na cabeça dele ele acha que ele já fez. Vou dar uma moral para as mulheres, para depois elas falarem, ó, viu? Te falei? Aí você me desculpa aí. Então a gente tem que aprender com a vida que a gente tem que ser um pouco mais doce. Expressar, externar mais. Ah, mas eu não sou assim. Muda. Ué. A vida tá aí, é pra você mudar, ué. Não é pra você nascer do jeito que você é e pronto, termina de mudar, ué. Melhorar, né? Se tornar mais flexível, dar abertura para coisas novas. Né? Eu aprendi isso muito com a Lília. Né? Eu chegava num restaurante e gostava de um prato, por exemplo, um prato de comida, eu gostava esse. Mano, eu ia comer ele até o resto da minha vida que eu fosse nesse restaurante. Eu ia comer o mesmo, sem nem pensar em trocar. E ali ele falou, experimenta coisas novas. Eu falei, eu não, vai que é ruim. Tô pagando, vai que eu dou um chute fora deles, vou ficar muito bolado. Mas não. E aí você experimenta, você descobre que tem coisas melhores. Tem coisas diferentes, que ainda que o sabor não é aquilo, mas pô, é diferente isso aqui, gostei. Né? Você paga até de Masterchef. E aí, esse exemplo simples, você vai aprendendo um com o outro. E principalmente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem regar o nosso coração para que eu e você venha mudar em todas as áreas da nossa vida. E aqui, essa parte é muito interessante, porque ali diz que o Senhor, ele coloca na mão daqueles homens. Um coloca 5, um coloca 2, um coloca 1. Eu duvido, você que já leu esses versículos, eu duvido que você nunca pensou, por que um recebeu 5, outro 2 e outro 1? Porque a gente é assim, né? Não basta você ter, não. Ou ganhar alguma coisa. Mas por que o outro? Jesus uma vez falou para o outro assim, o que te importa? Jesus falou, hein? O que te importa? Tipo assim, mano, o que você tá entrando na conversa? Você nem tá, velho. Tem gente que é assim. A pessoa que é assim, ela nunca é satisfeita. Porque ela tem um telefone, ela tem um aparelho, quando ela olha que o outro tem mano, acabou. Dela não presta mais. Ela começa a pôr defeito, isso aqui já não tá tão bom mais. E a gente leva isso pra vida sem perceber. Sem perceber. E aonde eu quero chegar dentro desse primeiro ponto? Saber que Deus colocou algo em você. Você, quando você recebe essa boa nova, sabendo que cada um que está aqui, cada um, recebeu algo do céu de forma especial. E melhor, de forma diferente um do outro. Por isso, que uma das coisas que mais me incomoda é quando eu vejo uma pessoa querendo ser igual ao outro. O apóstolo Paulo fala assim, me imita porque eu estou imitando Jesus. Está falando nas práticas cristãs, nas boas práticas, aí você pode imitar. Mas você tem que ter a sua identidade, descobrir que Deus estabeleceu algo especial dentro de você. Então, a primeira coisa, eu quero que todo mundo aqui repete comigo. Deus colocou algo especial dentro de mim, diferente do outro. Por isso que eu sou único. Por isso que eu sou especial. Olha que coisa boa. Isso não te dá uma esperança? Eu coloquei aqui, saber que Deus colocou algo especial dentro de nós gera uma esperança. Você tem como refutar, negar e colocar para longe todos os pensamentos que te levam para a escuridão. Porque o que eu mais vejo são pessoas desperdiçando oportunidades que elas poderiam estar muito melhores em todas as áreas da vida dela. Profissional, sentimental, principalmente espiritual. Porque não contemplam o que Deus colocou de especial nelas. Uma das coisas que eu identifiquei rápido, quando eu aceitei Jesus, porque eu vim na presença de Jesus com muito disso, que eu era limitado, que eu era uma pessoa que nunca fui entre os melhores alunos, eu nunca fui aquela pessoa que destacava em alguma coisa, ia jogar uma bola, terrível.
Ia jogar um vôlei, nem se fala. Ia para a sala de aula, média. Se você for comparar, você vai ver, eu não sou bom em nada. E eu vim para a presença do Senhor com esse tipo de pensamento. Quando você tem uma pessoa que é espiritual te acompanhando, a pessoa ela vai aflorar isso dentro de você, porque como ela tem uma visão espiritual, ela vai começar a regar no seu coração. Mas quando você não vem, e a maioria que eu acredito que não vem de um lar desestruturado, a maioria vem de um lar desestruturado, ainda que tenha pai e mãe, mas está desestruturado. Às vezes você, não é, eu estou colocando culpa em ninguém aqui não, eu estou colocando que falta visão no ser humano, para valorizar o ser humano. Por que você acha que nós desenvolvemos esse trabalho em Brumadinho, no Nanes? Por que você acha? Porque Deus nos deu a visão, primeiramente, não de você. Deus me deu a visão de quem eu sou nele. Aí tudo muda. E aí por isso que é bom você andar com pessoas que têm o Espírito Santo e são pessoas que o que importa para ele é o reino de Deus. Essa pessoa não vai ser seu concorrente com nada nas coisas do dia a dia. Ela não vai ser aquela pessoa que quer ser melhor que você. Não, ela quer que você seja melhor do que ela. Ela não vai ser uma pessoa que vai te colocar para baixo, pelo contrário, ela vai te colocar para cima. Ela não vai ser uma pessoa que vai exaltar as qualidades dela, não. Ela vai colocar as suas qualidades. Porque ela sabe que foi assim que Jesus fez nela. Ela sabe que é assim que grandes homens e grandes mulheres de Deus fazem. Não precisa de ter insegurança. Não precisa de ser que a pessoa medrosa. Porque Deus já te estabeleceu aonde Ele quer. E se não estabeleceu, está estabelecendo. Irmãos, eu fui para a presença do Senhor e a palavra de Deus falou tão forte no meu coração nessa área. Deus começou a mostrar coisas que Ele colocou na minha vida que eu nunca tinha enxergado. Nas ministrações, em cada culto que eu pisava, em cada versículo que eu lia, Deus ia revelando o quão especial eu era na presença dEle. E por não saber disso em outro tempo, eu me meti por muitos caminhos. Talvez igual você. Fiz coisas que não deveriam fazer. Pratiquei coisas que não deveriam praticar. Tentando ser aprovado ou tentando entender se tem algo de bom em mim. Mas você não vai achar isso em nenhum outro lugar do mundo, em nenhum outro livro, em nenhuma outra ciência, nenhuma outra filosofia, a não ser no Evangelho, a não ser na palavra. Tem gente que hoje está agarrada num vício, nem precisa de libertação não, sabia? Ela precisa saber o quão especial ela é e quantas coisas boas tem na vida dela que Deus derramou quando soprou o fôlego de vida nela. Automaticamente a pessoa já larga. Muitas coisas eu fui liberta, que eu já usava há muitos anos, só de saber disso. Falei, quê? Então eu sou essa pessoa. Então Deus colocou isso em mim. Eu estou enxergando que eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Só falta eu praticar, aprimorar, melhorar. Mas agora eu estou enxergando, eu não estou no escuro. Só disso eu já larguei muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita insegurança. Porque muitas coisas entram e nos prendem por causa da insegurança. Se a gente é inseguro, a gente tem que agarrar em alguma coisa. Você tem que saber interpretar. Às vezes você fala com a pessoa assim, ou larga isso, para de fumar, ou para de cheirar, ou para, cara, você é viciado em sexo, cara. Mano, talvez é insegurança, aí a pessoa mete a cara naquilo, ela é insegura. Ela tem que agarrar em alguma coisa. Por isso que eu estou te apresentando Jesus hoje. Que Jesus vai te apresentar o quão seguro Ele é, para que você possa permanecer seguro, tranquilo e sem temor do mal. É um momento especial nessa noite. Você recebeu algo do céu. Você vai se aquecer com essa notícia de boas novas que Deus tem a seu respeito. E ali colocou os talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Alguns multiplicaram, alguns dobraram, na verdade. Outros enterraram.
E sabe o que eu vejo quando eu subo aqui nesse púlpito, eu olho para você? Eu vejo pessoas que têm dobrado aquilo que Deus tem derramado na vida dele. E eu vejo pessoas que entram aqui precisando de Jesus porque estão enterrando a vida dele. O tempo está passando, o relógio está girando e ele não consegue sair desse ciclo vicioso daquela vida de saber quem ele é. Saber o quão bom ele é em certas áreas. Esperando uma palavra, ou carregando uma palavra de alguém que não tem visão espiritual. Ah, mas você não sabe o que eu escutei do meu pai. Ah, você não sabe o que eu escutei da minha mãe. Ah, do meu avô, do meu irmão. Em quem eu confiei. Olha, eu também não quero saber. Porque eu quero saber se você está pronto aqui para escutar algo novo da parte de Deus. A seu respeito. Sobre você. Descobrir o que Deus colocou de especial em você. É extremamente importante. Sabe por quê? Senão nós vamos ser repetidores de palavras de derrotas. Nós vamos ser pessoas que, em vez de anunciar uma boa nova para o coração do outro, nós vamos carregar o que um dia derramaram em nós. Nós vamos descarregar o que um dia derramaram em nós. Jesus não quer isso para a sua vida. Não foi isso que Deus planejou. Não foi. Talvez você poderia estar sendo um profissional muito melhor, mas você não é, porque você carrega palavras pesadas dentro de você. Quando chega na hora de fazer uma prova, você treme todo, você vai lá e você nunca consegue. Milton, eu nunca consigo. É porque você ainda não entendeu que quem te estabelece é Jesus. Você acha que o homem vai te estabelecer. Você acha que a sua mente vai te estabelecer. Por isso que a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Não é você que vai fazer, mas ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele vai fazer por você. O que você não pode, o que eu e você nós somos limitados, ele faz. Descobrir o que Deus colocou de especial em você. Existe um perigo nisso. Existe um perigo porque quando a pessoa descobre e ela não ama Jesus, ela toma outro caminho. E já vi muita gente assim. Muita gente. Já vi muitos jovens, como você que está aqui hoje, vindo nesse culto. Não é à toa que o pai aqui está desde 2011 liderando, unânimes. Então, você imagina quantos jovens eu já vi entrando por uma porta de culto. É muito. E quantas vezes você acha que eu preparei uma mensagem para mostrar para esse jovem que Deus colocou na vida dele algo de especial? Inúmeras vezes. Porque sempre a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. E dentre essas mensagens, a pessoa, ela recebe, igual você talvez já esteja recebendo aqui nessa noite. Bom, excelente, muito bom. Só que eu quero dizer para você que existe um perigo. Quando essa pessoa, ela recebe esse entendimento, ela fica toda alegre, toda animada. Só que quando ela recebe, e isso não vem junto da pessoa entender que ela recebeu da parte de Jesus, assim como aqueles 10 leprosos. A Bíblia diz que eles eram homens de fé. Você, para ter entrado nesse lugar, vou te falar, você teve que ter fé e coragem. Pela primeira vez, às vezes você não conhece ninguém, às vezes alguém te convidou, você nem sabe o que é isso aqui direito, se é igreja, o que é, igual um cara me perguntou lá hoje. Cara não, um menino. Oh, e aí lá o Nancy, o que é aquilo? Falei, interessante essa pergunta. Tem que ter fé. Jesus falou com eles, vai, mostra lá para os homens lá e vê. No meio do caminho que eles foram curados. Eram pessoas de fé. Só que é o seguinte, só ter fé não adianta não. Tem gente que tem fé em muita coisa aí. A Bíblia diz que um dos homens voltou e prostrou
diante de Jesus. Ele entendeu, olha, eu fui curado no meio do caminho, beleza, mas quem que é a fonte dessa cura? É Jesus. Você está recebendo aqui uma revelação que existe algo especial em você que não existe em nenhum outro. Você é diferente. Só que se você sair daqui somente com essa parte, você vai ser igual tantos outros eu já vi. Existem pessoas aqui, que já passou por aqui, que a pessoa, ela, vou te falar, tudo que ela punha a mão dava errado. A pessoa pôs a mão em certa área, porque a palavra começa a chegar, a mensagem começa a fluir no coração dela, e ela começa a ver que ela tem talentos, ela tem dons, ela tem habilidades, aí vai lá, monta um negócio, por exemplo. Um exemplo. Estou dando um exemplo. Aí prospera financeiramente. Existe aí uma frase no mundo, sei lá quem disse, não estou lembrando, que para você saber quem a pessoa é só você colocar poder na mão dela. Tem gente que é assim, é uma bênção. É bênção. A pessoa é só seu parça. Até o momento que ela está ali. Deixa vir dinheiro na mão da pessoa. A pessoa transforma. Porque não ama Jesus. Não tem problema a pessoa ter dinheiro. Você pode ser um milionário, não tem problema nenhum. O problema é quando isso não é acompanhado de amar Jesus sobre todas as coisas. Porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os... Não, o amor ao dinheiro. A Bíblia diz. As pessoas colocam assim, não, o dinheiro é a raiz. Não, não é o dinheiro, não. Então, se fosse assim, a Bíblia não iria falar que existiam tantos homens de Deus que eram ricos pra caramba. Abraão, rico pra caramba. Não é isso, é o amor a dinheiro. É outro ditado que eles inventam. Os humilhados serão exaltados. Não existe isso na Bíblia, você sabia disso? E as pessoas ainda postam isso com um vídeo motivacional. O amor ao dinheiro. Existe uma verdade completa. A mesma coisa. Os humilhados, não. A Bíblia diz, aqueles que se humilham diante de Jesus, Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. A verdade é uma. É humilhar diante de Jesus. Né? Então, o que eu quero trazer para vocês? Que se você sair daqui, com meia verdade, beleza, ok. Você vai sair animado. Você vai talvez estudar mais, correr mais atrás, você vai ficar mais alegre. Nossa, eu estava para baixo. Talvez a sua depressão vai sair, sua baixa autoestima, você vai melhorar, você vai estar com a autoestima mais ok. Beleza, mas se Jesus não tiver no seu coração, se você não decidir, olha, peraí, eu tive essa revelação no culto, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava ali. Por que o Espírito Santo de Deus estava ali? Porque o nome de Jesus estava sendo exaltado. E isso agrada o céu. Então, peraí, eu tenho que ir para Jesus, velho. E aí ele vai continuamente ir revelando novas coisas na minha vida que eu não enxergava. Uma dessas pessoas aí começou a se dar bem, deu bem. Virou. Aí começa a achar que já conquistou. Né? A pessoa acha que, porque às vezes arrumou um emprego, antes ganhava um salário mínimo, agora está ganhando 3 ou 4, mais uns benefícios, aí a pessoa já viu esses meninos que jogam bola? Preguiça que eu tenho, da base. O cara não jogou em lugar nenhum. É isso, a pessoa às vezes tem uma revelaçãozinha, ou dá certo em alguma coisa na vida, a pessoa já... Coitada, digno de dó. Cai lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 16, 17, 18, até chegar ao 20, para Jesus falar, eu estou de fora, eu não estou dentro da sua vida. Você é pobre, cego e nu espiritualmente. Bom, mas descobrir o que Deus colocou de especial em você, junto com você amando Jesus, é extraordinário. É extraordinário. Você muda gerações. Você muda a sua geração. Você muda o seu ambiente de trabalho. Você muda o ambiente da sua família.
você muda o ciclo de amizade. Você impacta os seus amigos. Você impacta o seu namoro. Você impacta o seu trabalho. Você se torna uma pessoa extraordinária. Quando acontece essa junção, o efeito no mundo espiritual, ele é muito grande. Eu vejo pessoas que ela fica, mas o que Deus colocou em mim? Tem gente que existe gente mais bonita do que o outro? É claro. Só você dar uma pescoçada aí, você já vai ver isso. Tem gente que é mais bonita que o outro. Você pega o Tosca, parece o rei de Wakanda. O cara 2 metros, forte, queixo largo, gente gastando para fazer harmonização. O cara modelo. Nasceu modelo. Não empolga não, Tosca. Já tô falando, mas já tô dando. Tem gente mais bonita que as outras. Você pega o Saulo, que é viking, o que é isso? Olho azul, não sei o que, alemão, o que é isso? Tem gente mais bonita que os outros, gente. Sabe, cada detalhe da sua vida. Aí tem gente que é assim, tem menina que às vezes tem um corpo diferente das outras. Aí sabe, a pessoa pega isso, ela descobre que ela tem aquele ponto forte. O homem tem descobre que ele tem um ponto forte, o biotipo dele é bacana e tal. Aí sabe o que faz? Em vez de colocar para a glória de Deus, o que eu estou dizendo para você é que de algo especial que tem dentro de você tem que ser para a glória de Deus. Aí o cara, quando descobre que ele tem algo de bom, vamos pôr na estética, eu estou colocando estética, até sua estética pode ser para a glória de Deus. Você que é muito bonito aí, levanta a sua cabeça e mostra para o outro, olha, você que é feio, não está indo para Jesus, por quê? Eu que sou bonito estou indo, meu amigo. Você já tem que causar isso, o impacto é na mente do outro. Você que tem uma condição social melhor, aí tem gente que não tem nada, eu não vou para Jesus não, mano, você é quebrado, tem nada. Eu que sou estável financeiramente, estou indo, você não vai? Ou você tinha que estar desesperado primeiramente aí. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, não estou falando isso não. Mas se você tem um biotipo, usa isso para a glória de Deus. Não é para você meter camisetinha, fitinha de academia, mostrando os biquinhos, não. Os homens aí. Oh, pelo amor de Deus, ó, me ajuda aí, pô. Ninguém é obrigado a ver, não. Senão... Os caras estão malhando de leg, mano. Calma aí, pô. Pra quê? Qual que é o intuito disso? Me fala, qual que é a intenção? Causar desejo no outro? Às vezes atrair uma namorada de um cara? Ou uma mulher casada? Ou virar gogoboy? Começar aí a ganhar dinheiro de mulher velha? Para ter relação sexual? Ri, está lotado. Ou você ligar sua câmera e cobrar um certo valor? As mulheres. Se você é uma mulher diferenciada, usa isso para a glória de Deus. Não é para você ficar mostrando os peitos e a bunda. Não é para você ficar na academia. Me explica o que é isso. Que quando você vai mostrar uma roupa, você tem que mostrar e tem que fazer assim. Mas aonde você quer chegar? Porque ela descobre, a pessoa descobre, não é, eu sou bonita, eu sou diferente. É pra quê? Pra onde? Eu não tô criticando, eu só tô dando uma zoada, porque na brincadeira a gente começa a refletir, pô. Você tem que mostrar, você que tem uma beleza acima da média, sendo homem ou mulher, usa isso para a glória de Deus. Usa isso. Você menina, para aquela menina que é bagaço, que não vai na igreja, tá lá, eu tô curtindo minha... Fia, você é feia pra caramba, nem Photoshop resolve. Você tem que ir para Jesus, fia. Você não entende não, eu que sou bonito tô indo. É tipo isso, você não vai falar com a pessoa, mas você já joga na mente dela. Porque a pessoa te vê, você fala, pô, uma pessoa bonita dessa, velho, tá lá na igreja, mano. Cara, mano, tem alguma coisa. Se você é uma pessoa que é inteligente, aí a pessoa que tem uma facilidade para alguma coisa, usa isso para a glória de Deus. Só que é o seguinte, você só vai começar a identificar isso, as coisas positivas que você tem, o ponto forte. Cada um tem um ponto forte.
cada um. Você pode ter esse, Milton, não. Você tem, com certeza você tem. Mas eu não quero colocar aqui no lugar de Jesus. Eu quero deixar Jesus te apresentar. Para que você possa, quando entender esse ponto forte, que não seja para a sua glória, seja para a glória de Jesus. E aí, Deus vai começar a fluir na sua vida, nesse ponto forte. Automaticamente, sabe os pontos fracos? Você que é feio, eu que sou feio, mais ou menos, nós que é mais ou menos, não destaca em nada. Você vai o quê? Você dá uma garibada, pô. Mete uma roupa mais legal, um perfuminho, porque feio, boca fedendo e CCzinho, não dá. Aí é o kit apocalíptico. Você é feio, mano, você sabe, mas, mano, eu não sou tão assim, né? Mas, mano, velho, peraí, velho. Calma aí, pô, vou valorizar meu passe. Escovar o dente, primeiras ações, né? Você vai melhorando. Quando Jesus entra na nossa vida, até os pontos fracos, se você tem dificuldade de aprender, Deus vai te abençoar. Se você tem dificuldade de lidar com alguma coisa na sua vida, ser fraco naquilo, Deus vai te ajudar. Deus vai começar a derramar em todas as áreas da sua vida, quando as suas fontes estiverem nele. E o que você tem um ponto forte é onde ele mais vai te usar. É onde ele mais vai te usar. E aquilo você vai destacar, vai ser exponencial, vai ser demais. E as outras áreas que eu e você nós temos como mais fracas, aos poucos nós vamos nos desenvolvendo em Jesus. Porque Ele é o dono da nossa vida. É Ele que nos criou. Em Jesus. As suas inseguranças, elas não vão desaparecer assim, mas aos poucos elas começam a ir embora. Porque você sabe que você está seguro na mão do seu Senhor. E aí, estou quase finalizando. A gente às vezes se encontra em certas coisas da vida. Que são essas coisas da vida? Uma das mais importantes que eu queria falar é a perda de ânimo. Porque tem gente que está caminhando, e essa é para você que está caminhando. Essa para você que está na presença de Deus, você que está aqui, sábado após sábado, escutando esse evangelho. E Deus está revelando para você o amor dele, as palavras de confirmação, está revelando para você a identidade dele sobre você. E você está sendo uma pessoa mais confiante, mais estável, mais equilibrada emocionalmente, ainda que dá alguns vacilos, uns altos e baixos, mas Deus está trabalhando em você. Deus está usando você naquilo que Ele te mostrou que você tem um potencial grande, você está todo alegre, todo animado e tem desenvolvido na presença do Senhor. Mas às vezes nós nos abatemos. Elias, ele não estava em depressão. Elias desanimou. Cansou. Por quê? Muita luta. Ele estava enfrentando ali e conquistou. Estava ali e estava ali. Aí 850 profetas, Baal e poste ídolo. Ele sobe, eles ficam lá clamando o Deus deles que não existe. Elias clama, o Senhor desce fogo, eles eliminam aqueles 850 profetas que estavam fazendo o povo errar. Aí Jezabel, uma mulher maligna, uma voz maligna falou com ele, assim como você fez com meus profetas, eu vou fazer com você amanhã. Aí sabe o que fez? Ele correu, depois foi parar numa caverna. Às vezes a gente vem bem, Deus vai revelando para nós o que nós temos de bom, o que Ele colocou de especial na nossa vida, mostrando que você não precisa ficar agarrado nessas coisas, agarrado nesses vícios, agarrado na prostituição, agarrado nessas coisas rasas dessa terra. Isso é muito raso, você não precisa disso. Só que no meio do caminho, às vezes a gente escuta uma palavra, recebe uma palavra, ou vem um pensamento, ou nós damos abertura para certas coisas. E aí vem o abatimento. Talvez você está abatido aqui mesmo diante da revelação, o quanto especial você é na presença de Jesus. E aí por isso que Abacuque fez uma oração. Capítulo 3, versículo 2, ele falou: aviva, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra na minha vida, na vida desse povo, no decorrer dos anos.
O significado de avivar no hebraico é manter-se vivo. Tem gente aqui hoje que Jesus derramou vida nele. Só que por algo que aconteceu, ou um mês passado, ou um ano atrás, ou um dia atrás, uma semana atrás, ele está meio abalado, está meio desanimado, está meio frio espiritualmente, está querendo fraquejar. Ei, essa palavra aqui nessa noite é para revelar para você que você é uma pessoa especial e para revelar para você que vinha recebendo esse trabalho de Deus e anda meio desanimado. Jesus quer avivar a obra dele no decorrer dos anos, no decorrer do dia, no decorrer desse culto. Você que anda meio desanimado, tipo, tá parecendo que tá perdendo a vida espiritual, não tá tão animado para vir num culto igual você vinha antes, não tá tão animado para louvar a Deus ou alegre de estar nas coisas de Deus igual antes. Tudo é com muita força, muito peso, muito desgaste, tá desanimado. Hoje é o dia de você receber da parte de Deus uma oração para Deus avivar a sua vida. Levanta o seu lugar, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Você que está desanimado, você que já recebeu tanta revelação de Deus,